Então nós vamos no texto da ceia. Abra lá sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler só o versículo 26, que é o centro da ceia. O que expressa a ceia é isso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Posso ler? Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, o que eu estou fazendo? Anunciais a morte do Senhor. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que Ele venha. Então vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença e acabamos de ler que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, uma coisa importante, nós estamos anunciando, é um grande anúncio, estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor Jesus volte. Assim abençoa, Senhor, que o nosso entendimento seja renovado nessas simples coisas que vamos falar que vem da cruz. Que a revelação da Tua palavra brilhe dentro de nós. A nossa mente às vezes rejeita as coisas que muito ouvimos, mas o nosso espírito, quando é revelado a Ele, a coisa se torna viva, Senhor. Assim se torne vivo isso no nosso coração, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Então Paulo, ele diz que ele recebeu isso do Senhor. Paulo não estava presente na ceia que Jesus participou com os discípulos antes da sua morte de cruz. Lá estava Pedro, Tiago e João. E Paulo veio se converter muito tempo depois, mas Paulo recebeu isso. Ele diz: eu vos entreguei o que também eu recebi. E depois ele vai fazer uma explanação aqui sobre a ceia. E ele chega nesse versículo principal, ele diz: todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês estão fazendo uma coisa muito grande, anunciando a morte do Senhor. Então o que é anunciar a morte do Senhor? É isso que precisamos entender. Porque ceia não é ceia para conquistar coisas, ceia da virada, ceia da saída do vermelho. Hoje em dia a gente vê tanto nome de ceia que não tem nada a ver com a ceia. Não é a ceia da conquista, não é a ceia de tomar posse, não é nada disso. A ceia é anunciar os feitos da cruz, o que aconteceu a nosso favor através da morte do Senhor Jesus Cristo. Você poderia fazer uma pergunta: pastor, então quando é que se participa da ceia? Jesus não deixou determinado um dia para participar da ceia, mas Ele diz que todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão trazendo à memória a morte do Senhor. Então é anunciar a morte do Senhor. Então você pode participar da ceia se você quiser uma vez por ano. A igreja pode determinar assim: uma vez por ano só nós vamos realizar a ceia do Senhor. Outra igreja pode dizer assim: de 6 em 6 meses nós vamos anunciar a morte do Senhor e vamos fazer a ceia. E nós achamos por bem fazê-la uma vez por mês. Mas não existe uma ordem, uma doutrina sobre a ceia que tem que ser exatamente naquele dia. Então nós aqui na igreja achamos por bem, todo segundo domingo de cada mês, trazer à memória a obra da cruz, a morte do Senhor. E é isso que vamos fazer. Muitas coisas vieram para nós através da morte do Senhor. Mas hoje eu quero trazer o quadro da morte do Senhor com referência ao inimigo, com referência ao diabo, para que nós tenhamos consciência e saibamos e tenhamos fé que a morte do Senhor na cruz foi a destruição e a derrota total do diabo. O diabo é um ser destruído, despojado, derrotado, e a igreja verdadeira, firmada no Senhor Jesus Cristo, ela não tem que ter medo do diabo. Pelo contrário,
ela tem que se firmar na verdade e resistir a todo engano do diabo. Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha o que Tiago disse: sujeitai-vos, pois, a Deus. E daí, o que é se sujeitar a Deus? É se sujeitar à verdade da palavra de Deus, principalmente a nova aliança. É me sujeitar a ela, crer nela. E depois, o que eu vou fazer? Resista ao diabo. O que o diabo vai fazer? Ele vai fugir de vós. Então, um crente que acredita na Escritura, que se sujeita ao que está escrito, que crê, ele põe o diabo para correr. É o diabo que foge do crente. É o diabo que corre. O crente põe o diabo para correr quando ele se sujeita à verdade e resiste ao diabo. Porque o diabo é um ser derrotado. Nós não temos que ter medo dele. Então eu quero rapidamente mostrar a morte de Cristo na cruz e esse aspecto com relação ao inimigo. Que efeito teve a morte do Senhor na cruz com relação ao inimigo? Então vamos trabalhar um pouquinho a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3. Vamos começar lá em Gênesis, na primeira palavra de Deus sobre o inimigo. Então, Gênesis capítulo 3. Esse capítulo 3 é quando o homem pecou, entrou o pecado no mundo, as maldições entraram na terra. Deus está falando com Adão e Deus se dirige à serpente. Então, Gênesis capítulo 3, vamos ler versículos 14 e 15. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente, a serpente aqui é Satanás: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, a primeira maldição caiu sobre Satanás, sobre a serpente, já foi amaldiçoado ali. Agora no versículo 15, esse versículo 15 revela uma grande coisa que Deus vai fazer. Olha lá: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse descendente, essa semente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus já profere uma sentença para cima do diabo, que a mulher produziria um descendente, uma semente, e este feriria a serpente na cabeça. A cabeça seria ferida, mas ele seria ferido no calcanhar. Então, quem é esse descendente, essa semente que viria da mulher? Logo no começo, quando o homem pecou, Deus já lança essa palavra que de futuro se cumpriria, se realizaria. Então essa semente da mulher, esse descendente da mulher, que feriria a serpente na cabeça, que é Satanás, que feriria Satanás na cabeça, é o Senhor Jesus Cristo. Então, o único que vence o diabo não é o quanto eu grito, o quanto eu fico estrebuchando e gritando para um monte de demônios. O homem pensa que ele vence o diabo com isso, mas o que vence o diabo é o Senhor Jesus Cristo. É o único que vence o diabo 100%. O homem comum não vence o diabo, ele não é páreo para o diabo, mas Jesus Cristo, o homem, ele venceu o diabo 100% na cruz do Calvário. Isso já aconteceu. Então aqui no comecinho, Deus promete que da mulher vai sair uma semente, vai sair um descendente, e ele vai ferir o diabo na cabeça. Então cabeça aqui é autoridade. Então pense um pouquinho nisso. Se uma pessoa tem um derrame, onde acontece o derrame? Não é no cérebro? Mas qual é o efeito sobre o corpo? Se a pessoa tem um derrame na parte direita do cérebro, o lado esquerdo dela fica atrofiado, fica parado. Por quê? Porque o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Se ao contrário, a pessoa tem um derrame do lado esquerdo do cérebro, a parte direita do corpo fica paralisada. Por quê? Porque a parte esquerda do cérebro comanda a parte direita do corpo. Agora, se tiver um derrame total dos dois lados, o corpo inteiro
para, é paralisado, é neutralizado, é atrofiado e não tem mais jeito. Agora, o que Deus tem em mente quando fala que a serpente seria ferida na cabeça? Isso que eu quero que você pense. Se a serpente é ferida na cabeça, todo o corpo ele vai entrar numa paralisia. Ele vai ficar, é um derrame total, 100%. Se parou a cabeça, a parte pensante foi ferida, destruída, todo o corpo do diabo, que são os seus demônios, eles entram numa paralisia, são atrofiados, são paralisados totalmente, destruídos, atrofiados. Então é isso que Deus tem em mente quando diz para a serpente: da semente da mulher vai levantar um que vai te ferir na cabeça. Agora, você tem que crer na palavra de Deus. Você não tem que ter medo, você tem que crer na informação da verdade da palavra de Deus. Então Deus prometeu isso em Gênesis capítulo 3. E onde isso vai se cumprir? Quando Cristo vem ao mundo, assume um corpo humano, a forma humana. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele é o último sacrifício da lei. Ele vai cumprir todo o Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de promessas a respeito da vinda dele. Ele vai cumprir a velha aliança. Ele é o último sacrifício da lei. Ele vai para a cruz, vai tomar todo o nosso pecado, maldições, iniquidades. E ali na cruz é que o diabo será ferido, destruído na cabeça, na parte pensante, na sua autoridade. Entende? É ali na cruz. Todo o Velho Testamento não aconteceu isso, não se cumpriu essa palavra de Deus sobre o diabo. Mas quando Cristo vai na cruz, é ali que se cumpre aquele Gênesis 3,15, que a serpente, Satanás, seria ferida na cabeça e todo o seu corpo seria destruído, atrofiado. Então vamos para a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Isso aqui está escrito. Você tem que entender que o Novo Testamento é uma revelação progressiva. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não enxergaram totalmente o Evangelho. Mas depois, com a descida do Espírito Santo, o Evangelho foi sendo aberto, e a revelação foi progressiva. Quando Paulo encontrou Jesus, Deus descortinou diante dele coisas misteriosas que ele entendeu e trouxe como revelação para a palavra de Deus. Então, Colossenses capítulo 2, olha onde se cumpre aquele Gênesis 3,15. Deixa eu chegar lá. Colossenses 2, é um texto muito lido e ensinado aqui. Capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha lá. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E o que mais aconteceu na cruz? Olha lá. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem são principados e potestades? É o diabo e os seus demônios. Então ali na cruz, Cristo crava o escrito de dívida que era contra nós. A nossa dívida é quitada ali. E uma segunda coisa acontece na cruz, é que o diabo é despojado e todos os demônios serão despojados. O que é ser despojado? Privado de posse, autoridade quebrada, território tomado. Entende? É que nem um general que é aprisionado por um exército inimigo. No exército dele ele é um general, mas quando ele se torna prisioneiro, vão lhe tirar a farda. Ele se torna um prisioneiro sem nenhuma autoridade, porque ele foi conquistado e derrotado por um outro exército. Então, despojar é isso. Cristo despojou o diabo, quebrou a autoridade dele, quebrou o domínio dele, despojou, tomou o território dele, aniquilou ele na cruz do Calvário. Isso está escrito. É verdade ou não é? É verdade. Então Gênesis 3,15, da semente da mulher iria levantar um que iria ferir a cabeça da serpente, iria ferir a cabeça da serpente.
É Jesus Cristo. Então ali na cruz, repare bem, olha quanto tempo de Gênesis 3,15 até chegar o momento da cruz se passou para se cumprir aquela palavra. Mas ali na cruz, o diabo foi despojado, aniquilado, derrotado por completo. Então eu quero que você seja sábio e você creia. Não é o quanto eu grito para o diabo sair que vai vencer ele. Não é o quanto eu bato o pé no chão ou passo óleo nas paredes. Isso é inofensivo com relação ao diabo. Não é quanta agorada que vai tirar o mal da minha vida. Isso é inofensivo. Não é o quanto eu jejuei e fiquei sem comer. Quero jejuar, jejua, mas não é o quanto eu jejuei que dá vitória sobre o diabo. O que dá vitória sobre o diabo é o que Cristo fez na cruz. É isso que destrói e aniquila o diabo. Então, na batalha contra o diabo não é uma questão eu e ele. Eu confio no que Cristo fez na cruz. A minha garantia é a vitória total conquistada por ele na cruz. Então, você confia que o diabo foi despojado na cruz? Acredita de todo o coração? Se você acredita, você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo de nada. Por quê? Porque a tua confiança está na vitória completa que Cristo conquistou para nós na cruz. Então nós vamos tomar a ceia. O que é a ceia? Anunciar a morte do Senhor, é falar sobre a morte dele. É explicar os benefícios que veio da morte dele para nós. É mostrar o que ele conquistou morrendo na cruz por nós. Porque parece que morrer na cruz foi uma coisa tão fraquinha, tão insignificante, que não é muito bom falar sobre isso. Parece que o que ele fez na cruz foi tudo muito pálido, muito fraco. Eu preciso fazer tanta coisa. Eu preciso passar tanto óleo em todo lugar para vencer alguma coisa, que a vitória da cruz é muito raquítica, muito fraca, mas não é. A vitória da cruz é tudo. Então a ceia anuncia a morte do Senhor, e a morte do Senhor anuncia a derrota do diabo. Por isso a igreja verdadeira é corajosa, não teme o inimigo. Não teme a astúcia do diabo, porque ela está firmada na verdade, ela está fundamentada na verdade, e você não tem que temer. Não fica orando assim, ó Deus, põe um anjo embaixo, um anjo em cima, um anjo no telhado, me guarda, e sabe que é uma oração de desconfiança, de insegurança. Me livra do mal, Senhor, me livra, dá libertação. Não, ele já me libertou. Você tem que confiar no que ele fez é verdadeiro. E me sustente, me garante, e me guarda o tempo todo, porque ele está comigo e com você o tempo todo, e nunca vai largar-me, nunca vai me abandonar. Você acredita? Nunca! Então não adianta eu ficar arrumando estratégia. Eu passo um olhinho ali que vai espantar o mal, leva uma rosinha que vai espantar o mal, faz uma cruzinha na parede, põe um santinho, põe uma cruz. Isso é inofensivo, isso é religião, não é o que procede da cruz. O que procede da cruz me dá vitória total, me garante. O que me garante é o que Cristo fez, não é o que eu fiz. Ele é a minha garantia, ele é a nossa garantia. Isso é muito forte, meus irmãos. Isso não é uma brincadeirinha. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Vamos para outro texto, Hebreus capítulo 2. Então nós vemos tanta gente supersticiosa que vê demônio, só vê demônio. Ele vê mais demônio que Jesus Cristo, porque na cabeça dele é isso. Então, Hebreus capítulo 2, versículo 14, vamos ler isso. Hebreus 2,14, visto pois que os filhos, de quem ele está falando? De nós, têm participação comum de carne e sangue. Nós temos um corpo de carne e sangue. Nós temos esse lado humano. Ele está dizendo, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Destes, também ele igualmente participou. Jesus também teve um corpo de carne e sangue aqui na terra. Para quê? Para que por sua morte ele fizesse o quê? Olha bem se isso é verdade. Destruísse aquele que tinha o poder da morte. Tem a tradução que fala que tem, mas o diabo não tem mais o poder da morte. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte ressuscitando. Ele é o dominador da morte. Então ele diz,
ele também participou para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Outra tradução está aniquilasse. Quem é que tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Então eu gosto dessa tradução, destruísse. Então ali na cruz, aquele corpo de carne e sangue que Cristo teve, que foi cravado ali na morte dele, ele destruiu o que tinha o poder da morte. Quem? O diabo. Então o diabo foi destruído ali. Aquele exemplo que eu já lhe dei, você compra um carro zerinho, isso não vai acontecer, né? Não precisa falar tá amarrado, não vai acontecer. Não precisa disso, isso é superstição. A pessoa comprou um carro zerinho e aconteceu uma coisa, pegou fogo no carro, né? Queimou tudo os pneus, ainda bem que ele tinha feito seguro. Queimou os pneus, estofamento, queimou tudo, só ficou aquela carcaçazinha lá. Continua sendo um carro? Continua. Mas um carro destruído. Então o diabo continua sendo o diabo, está vivo, porém destruído. Então ele é fraco, ele é derrotado. Jesus, o vencedor, triunfou sobre ele. Jesus na cruz pisou na cabeça dele. Todo o corpo dele está em derrame, fracassado. Agora a vantagem que ele quer ter na vida do crente, sabe qual é? De aparecer sempre forte assim, super-homem, né? Voando, amedrontando, aterrorizando o crente. Então tem pregadores que exaltam o diabo o tempo todo. É o demônio, o demônio foi destruído, aniquilado na cruz. Eu tenho que acreditar no que Cristo fez. Então, na mente de muito crente, ele exagera no tamanho do diabo, como se o diabo fosse o tamanho de Jesus. Mas o diabo é nada perto do Senhor Jesus Cristo, absolutamente nada, e foi destruído e despojado na cruz. Agora a igreja tem que assumir essa coragem, essa autoridade, e manter essa verdade e pregar isso abertamente. Agora na cruz, destruísse o que tinha o poder da morte, a saber quem? O diabo. Então o diabo continua sendo ele trabalha na mentira. A batalha contra o diabo é isso, meu irmão, é a verdade e a mentira. O quanto eu entendo e creio na verdade, o quanto eu estou ainda na mentira. É a verdade e a mentira. Você está entendendo? Não adianta eu estar gritando, sai demônio, bate o pé no chão, grito, e estou acreditando em agorada. O diabo está rindo da minha cara e fala, acredita mesmo nisso. Vocês estão entendendo ou não? Né? Não adianta eu estar batendo o pé no chão, gritando, sai demônio, está amarrado e não volta, vai e não volta nunca mais, para nunca mais voltar. Passando um óleo na parede. O diabo dá risada e fala, isso aí, amanhã eu estou de volta. Isso não vence o diabo. Mas a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, venceu. Está escrito aqui, meus irmãos. Você acredita ou não? Isso é uma coisa grande. É uma coisa grande. Se eu acreditar nisso, acabou o meu medo. Acabou. Eu tenho uma visão clara de um inimigo despojado e destruído. Agora você vai participar da ceia, anunciando a morte do Senhor, e a morte do Senhor trouxe isso para nós. O inimigo foi despojado e destruído na cruz. Acredita ou não? Então vamos lá, Hebreus, volta para Colossenses, o que mais a gente prega aqui. Vamos lá. Colossenses 1:13. Então quando a pessoa ela crê em Cristo e é salva, ela é uma pessoa liberta pelo poder de Deus. Ela é libertada do império das trevas. Olha aqui que Paulo fala em Colossenses 1:13. Isso está escrito, isso é verdade. Não pode ser mentira isso. Agora isso aqui foi escrito muitos anos depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, aquelas experiências que eles tiveram ali com os demônios. Quando eles estão ali expulsando o demônio, essa casta não sai senão sem jejum e oração, aquela coisa toda. Jesus não passou pela cruz ainda, então é um processo que eles estão passando naquele momento. Ainda Jesus não foi para a cruz, mas quando Jesus vai para a cruz, cumpre o sacrifício perfeito, a coisa muda, começa a nova aliança. Começa a nova aliança no sangue dele. Ele ressuscita e fala assim: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Agora vão no meu nome, é no meu nome agora. Vai lá e realiza a obra no meu nome. Então olha o que ele diz, versículo 13, Colossenses 1:13. Ele nos libertou, nos tirou
do império, gosto dessa expressão, do império das trevas, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando eu creio em Cristo, me torno um crente de verdade, Deus me liberta do império das trevas, me transporta para o reino do Filho do seu amor, me transporta. Eu continuo morando na mesma casa, com a mesma roupa, no mesmo lugar, mas no Espírito eu saí de um reino, saí do reino das trevas e fui transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus Cristo. E o que eu encontro neste reino? Olha o que ele diz no versículo 14: no qual temos a redenção. Acabou o cativeiro, nós já temos a redenção, é nosso, que quer ser redimido, liberto do cativeiro, acabou. Temos a redenção pelo seu sangue, dependendo da tradução, e a remissão de todos os pecados. Então, agora que Cristo morre na cruz e nós cremos em Cristo, então Paulo está dizendo, ele nos liberta do império das trevas. Então eu vejo tanto crente supersticioso dando passe nele, sui, vai para trás, manda os demônios para trás. Ele está há 15 anos na igreja fazendo isso, ele não crê nisso que eu estou te dizendo, ele não confia na obra da cruz. Você não vê no Novo Testamento um crente possuído por demônios. Mostra um, não tem um, porque não pode. Ele é liberto do império das trevas, é santuário de Deus, nele habita o Espírito de Deus. Então ele nos liberta do império das trevas e nos transporta, nos põe numa outra dimensão em Cristo, e ali eu tenho a redenção e todos os meus pecados são perdoados para sempre. São perdoados. Acredita no perdão que vem da cruz? Então isso é muito grande. O crente precisa enxergar isso, precisa crer, precisa olhar isso, orar a Deus, falar: Deus, eu não estou acreditando muito nessas verdades, eu preciso revelação, isso precisa se abrir dentro de mim, no meu coração, e eu entender isso e andar, porque isso é o Evangelho, isso vem da obra de Cristo na cruz. Isso é maravilhoso. Cristo é o que me liberta por completo, não sou eu mesmo. Então ele me transportou. Hoje você é salvo. Você pode estar trabalhando no mesmo lugar, você pode às vezes se irritar, que todo mundo se irrita, mas você está num reino, numa dimensão diferente. Você pode estar aqui, ó, você aqui, do lado de uma pessoa incrédula, você pode estar até se raspando os cotovelos, mas no mundo espiritual você está numa dimensão totalmente diferente. Fisicamente você está do lado, mas espiritualmente você está tão distante, porque você foi transportado e posto em Cristo. É aí onde nós vivemos. Acredita ou não? Agora, quem fez isso? O poder de Deus. O poder de Deus fez isso. Agora, se você não crê, você olha para isso e desconfia. Ele me libertou, mas e aquilo que aconteceu? Mas e aquela luta? E aquilo? Você começa a pôr em dúvida a palavra de Deus. Nos libertou do império das trevas, nos transportou. Vamos lá para a 1 de João. 1 de João 5, 18 e 19. Sabemos, olha, sabemos, saber, conhecer. 1 de João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ela não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno o quê? Ah, pastor, isso aqui é meio estranho. E o maligno não lhe toca. Aquele que nasceu de Deus, não é que ele não peca, ele não vive em pecado, ele está sujeito a pecado, mas ele não vive em pecado. E aquele que é nascido de Deus, a nova criação, Deus guarda. Deus guarda e o maligno não lhe toca. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Eu acredito 100% nisso. 100% nisso. Aquele que é nascido de Deus é filho de Deus. Deus guarda e o maligno não lhe toca. Agora vem alguém e fala assim: mas se você der brecha,
Nós somos defeituosos e nós damos brecha todos os dias, mas Cristo com seu sangue tampou a brecha. Quem acredita? Nenhum homem é capaz de tampar brecha. Se você se irritou um pouquinho, já deu brecha. Se você ficou nervoso no trânsito, já deu brecha. Se você comeu demais, o pecado da glutonaria, já deu brecha. Se você olhou para o irmão, julgou ele na sua mente, já deu brecha. Quem é que não dá brecha? Então todos nós estamos arrasados. Mas Cristo com seu sangue tampou a brecha. Acabou. Você entende isso ou não? Confia nisso que ele fez. Então o maligno não lhe toca. Você quer ver? Estamos aqui pertinho. Vamos ali para Pedro. 1 de Pedro 1, 3 em diante. Vamos ler isso com bastante calma. Você tem que confiar no que está escrito, acreditar. Viver pela fé na Escritura, no que está escrito. 1 de Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, olha lá, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nos regenerou lá para uma herança incorruptível. Aguarda você uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha o versículo 5. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então existe um poder de Deus na vida de todo crente que guarda ele mediante a fé. Guarda a vida dele. Isso não quer dizer que o pneu do carro não vai furar. Isso não quer dizer que ele não lhe vai dar dor de barriga. Não quer dizer que ele não pode ficar resfriado, né? Não quer dizer que ele não possa ficar desempregado. Pode acontecer tudo isso, mas o poder de Deus o guarda. Está guardando a vida dele. Nesse mundo nós estamos sujeitos às aflições e problemas da vida que todos vamos enfrentar. Mas ainda que tenhamos que passar por isso, o poder de Deus está nos guardando e nunca vai falhar. Acredita nisso? É pela fé, está escrito na palavra de Deus. Agora o crente supersticioso, ele desconfia, ele não acredita. Ele está aterrorizado, ele está amedrontado, está desconfiado, ele não confia do que Cristo fez na cruz. Tem um tempinho ainda? Tem. Mas alguém dirá assim, mas pastor, eu discordo do que o senhor fala. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio Satanás junto com ele. Não está isso escrito lá em Jó? Vamos lá, vamos. Abra lá em Jó. Jó, Salmos. Se você achar Salmos, é o livro que está antes de Salmos. Jó capítulo 1. Eu não vou ler tudo, dá 2 capítulos, só alguns versículos. Versículo 6 de capítulo 1 de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? E a obra das suas mãos não abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois você vai ver que tudo que Jó tinha foi roubado, caiu fogo do céu, né? E matou os filhos de Jó, matou todo mundo. Jó ficou sozinho. Aí no capítulo 2, de novo os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e vem Satanás, e Deus elogia a Jó. Aí Satanás diz para Deus:
O homem vai dar tudo quanto ele tem pela sua vida. Aí Deus autoriza Satanás tocar no corpo de Jó. O Satanás põe tumores malignos. E mesmo assim Jó vence e é abençoado por Deus. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó? Claro, está aqui na palavra de Deus. Mas a pergunta é essa: Cristo havia morrido. A palavra de Gênesis 3,15, que a serpente seria ferida na cabeça, havia acontecido. Havia escrito Colossenses 2,14 e 15, e despojou o diabo na cruz do Calvário. Estava escrito Hebreus 2,14, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Então isso aconteceu antes da cruz. Mas depois que Cristo vem, destrói, aniquila o diabo na cruz do Calvário, despoja o diabo, acaba com o poder do diabo na cruz do Calvário, o diabo não pode mais tocar em ninguém nascido de novo. Vê se tem algum indício disso no Novo Testamento. Não tem. Então, a nova aliança é a coisa mais gloriosa que existe. Aconteceu isso com Jó, aconteceu, Deus permitiu. Mas quando Cristo vem, a coisa muda. A nova aliança muda. O sangue derramado mudou tudo. A vitória da cruz mudou tudo. O diabo foi despojado e destruído, aniquilado na cruz do Calvário por Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê que é igreja, que é noiva de Cristo, é guardada pelo poder de Deus. Você tem que crer e andar por fé. A pessoa só quer ter fé para isso. Eu quero ter fé para ter carro, eu quero ter fé para ter dinheiro, eu quero ter fé para melhorar na vida, eu quero ter fé. Só coisa terrena. Viver pela fé no que está escrito, meus irmãos. Tendo ou não tendo, é bom ter, e se não tiver, continuo crendo no que está escrito. Vivo pela fé no Evangelho. Não abro mão do Evangelho. Se Deus me acrescentar, acrescentou. Se não acrescentar, o que eu vou fazer? Continuo com a mesma fé nas Escrituras. A minha fé não depende de ter um carro ou não. É de confiar no que Cristo fez na cruz. Então ali na cruz, o inimigo foi despojado. Agora você vai tomar a ceia. Volta lá. Já quero chamar os oficiais que vão servir, que venham aqui, por favor. Então quando você comer este pão e beber o cálice, o que você está fazendo? Você está anunciando a morte do Senhor até que o Senhor venha. E o que é anunciar a morte do Senhor? É justamente isso: proclamar todos os benefícios que vieram da cruz para nós. E um deles sobre o inimigo é esse: para que por sua morte destruísse quem? Que tinha o poder da morte. Então, meu irmão, o inimigo foi vencido, despojado e aniquilado. Fala assim: amém.